Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Então, o objeto de conhecimento é exatamente a revisão e a avaliação. Vamos a elas? Revisão, então, dos assuntos estudados na unidade 1. E vamos começar revisando o que é a tipologia textual ou tipo de texto. Vamos, então? Revisando, então, que, por tipologia textual, devemos entender diferentes formas de texto. Então, o que é exatamente tipologia textual? As diferentes formas de texto. Isso, segundo a intenção comunicativa de quem escreve ou de quem fala. É possível, então, identificar a tipologia do texto com base em quê? Nos tempos verbais, no vocabulário aqui são as palavras, as relações entre as partes do texto, a estrutura e a linguagem. Então, meus queridos, a tipologia textual ou tipos de texto está diretamente relacionado com o quê? Com a estrutura desse texto, como ele se constrói, com o conteúdo que está sendo veiculado ali. Conteúdo é a mensagem, é o tipo de texto, não é? A forma como está colocada esta mensagem e a apresentação de um texto. Então, desta forma, deste modo, os textos, eles podem ser diferenciados uns dos outros de acordo com os traços linguísticos que são considerados predominantes em sua estrutura. Então, nós temos aí a tipologia textual, revisando o conceito, a definição, certo? Então, você vai entender que se trata de um tipo de texto por conta dessa estrutura, desse conteúdo, dessa forma como a mensagem está sendo veiculada. E as formas são finitas. Nós temos basicamente 4 a 5 tipos textuais ou tipologia textuais, certo? Vamos recordar quais são. Veja, então eu tenho aí como tipologia textual a injunção, os textos injuntivos, ou textos que são textos para orientar, né? Você tem aí a injunção, que é um tipo textual que vai orientar, que vai dizer como você, como eu, devemos realizar uma sequência de ações ou de procedimentos. Então, essa tipologia textual, esse tipo de texto injuntivo, ele orienta. A injunção, ou o texto injuntivo, também é chamado de texto instrutivo. Por quê, professora? Porque exatamente ele vai orientar, ele vai instruir como eu devo realizar um determinado procedimento, uma determinada ação. Por exemplo, quando você compra uma geladeira, vem um manual ali de como você deve ligar aquele aparelho, como você deve limpar, como você deve proceder. Então, é muito fácil identificar esse tipo textual, o injuntivo ou a injunção. A descrição ou o texto descritivo. Gente, o próprio nome já diz, e é muito fácil de você entender e identificar e até escrever. Que tipo de texto é esse? É aquele texto detalhado. Nele se descreve com palavras, tá? Vai se descrever com palavra algo, alguma coisa, alguém. Você vai retratar com palavras, certo? E a dissertação, esse aqui é o que mais você precisa dominar para seguir seus estudos, não é? Aí a sua vida acadêmica. O texto dissertativo, a tipologia dissertativa ou dissertação, é um texto lógico, exige lógica, exige raciocínio. Geralmente, esse texto é impessoal. O que quer dizer isso? É um texto onde você não se coloca ali, você não diz eu assim, assim, não, você coloca na terceira pessoa, ele fica impessoal.
Outra característica importantíssima desse texto é que ele não tem uma ordem cronológica. O que é isso, professora? Não tem assim as datas, sabe? Dizendo no mês passado, é hoje, etc. Não tem ordem cronológica. E com a presença de argumentação. Gente, a argumentação caracteriza. Professora, quero me lembrar do que é argumentação. São as razões, os motivos que você fez uma afirmação lá, a sua tese, seu ponto de vista, e aí você vai comprovar com argumentos sólidos, você vai convencer quem te ouve ou quem te lê de que você está ali falando algo que é verdadeiro, certo? O tipo textual narração ou narrativo. O que caracteriza esse texto? Esses textos, eles, ao contrário do texto dissertativo, que não exige a ordem cronológica, que não pede data de mês, de ano, de dia, esse aí vem com esse detalhe, caracteriza a ordem cronológica. Você vai notar que sempre vai estar situado no tempo, que é a ordem cronológica, seja ano, mês, dia, personagens e tramas. Então, olha aí, você tem o tempo, você tem o espaço, você tem os personagens e você tem o enredo, a história em si, a trama do texto, certo? E tem também a presença de um narrador. Quem é o narrador? É aquele que está contando a história. Então, vamos seguindo, estudando ainda mais, revisando ainda mais essa tipologia textual. Vamos lá. Então, na tipologia textual ou tipos de texto, de acordo com Pereira e Neves, são tipos textuais, esses que nós já citamos: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, que você expõe uma determinada situação, e o dissertativo argumentativo, esse que acabei de frisar para você. E o texto injuntivo ou instrucional, aquele que te dá instruções, que te orienta como proceder em determinada situação. Vamos então agora a um exemplo de texto para você já identificar que tipologia textual é esta. Olha aí que interessante. Eu tenho aí, ó. O pedreiro Caio saiu de casa para o seu trabalho. Chegando na hora, ele preparou a massa de cimento, carregou tijolos e construiu 2 paredes. Após, ele saiu da obra e foi para sua casa. Chegando lá, ele banhou, deitou e dormiu. Gente, que tipologia textual eu tenho aqui? Veja, eu tenho o personagem, que é o pedreiro Caio. Eu tenho a característica do verbo no pretérito perfeito. Eu tenho o lugar, certo? Ele saiu de onde? Saiu de casa. E o enredo, ele foi para o seu trabalho realizar suas atividades, certo? Chegando na obra, que era o lugar, outro lugar, casa era um lugar, obra é outro. Ele preparou, veja, os verbos no passado: preparou a massa de cimento, carregou os tijolos, construiu 2 paredes. Você vê aqui as ações se desenvolvendo. Após, ele saiu da obra e foi para sua casa, se deslocou. Chegando lá, ele banhou, deitou e dormiu. Verbos no passado, foi também, caracterizando aí um tipo textual. Qual é esse tipo textual? E já sei, você já me respondeu aí. Aí eu tenho um tipo textual narrativo e descritivo. Ah, professora, pode os 2 juntos? Pode, só que um sobressai, um prevalece, um deles predomina. Porque, a bem da verdade, não existe literalmente uma tipologia textual pura, só ela. Só uma atenção especial para o texto dissertativo, onde você não vai poder estar inserindo os demais tipos de texto ali, certo? Você vai argumentar. Mas nesse aí deu para você perceber aí a narração. O narrador está contando que o personagem pedreiro Caio realizou várias ações. Olha como é simples e fácil de identificar. Seguindo então, olha aí. A explicação, né? Que esse
tipo textual descritivo, o que ele faz? Naturalmente, obviamente, necessariamente, ele descreve algo ou alguém, ajudando o leitor a visualizar o objeto ou a pessoa descrita. Certo? Então, a descrição é caracterizada pelo relato. Você viu que foi relatado, contado uma história ali? E uma explicação, a descrição das pessoas, dos fatos, dos objetos, das cenas. Você literalmente viu o Caio construindo aquela casa, voltando para casa, tomando banho, se deitando, etc, etc. Então, é possível que o leitor crie uma imagem daquilo que está sendo descrito. Foi descrito com palavras, foi traçado literalmente um retrato. Vamos a mais um exemplo. Olha que eu tenho aí. Eu leio aqui e você lê daí. A seca ocorrida no Amazonas no ano de 2023. Olha aí, tempo e lugar. Onde? Amazonas, tempo. 2023. Lembra as características que tem uma ordem cronológica? Então, segundo especialistas do meio ambiente, foi ocasionada pelo fenômeno El Niño. Podemos recordar que os rios secaram bastante e apareceram longas extensões de terra em várias partes do Amazonas. Eu quase que consigo ver como ele está traçando um retrato com palavras aí, relatando e descrevendo ao mesmo tempo. Ocasionadas pelo forte verão. Assim como mortes de peixes, tempestade de areia na praia da Ponta Negra em Manaus e diversas anomalias nos municípios vizinhos. Além de muitas queimadas ocorridas em Manaus e região metropolitana, bem como o alto nível de fumaça que deixou a paisagem nublada da cidade de Manaus e municípios vizinhos que muitos de nós testemunhamos entre outubro e novembro de 2023. Muito bem, um outro exemplo, vamos comparar então esses dois textos. Maria era magra, de altura mediana, cabelos pretos e longos, seus olhos grandes e amendoados, lábios grandes e carnudos. Sua fala era calma, assim como seu estado de espírito. Percebe aí que está sendo traçado um retrato, uma fotografia verbal. Eu quase percebo, eu quase vejo a Maria aqui na frente, aquela mulher magra, alta, altura mediana, na verdade, os cabelos pretos, longos, né? Parecida a heroína, né? Com os cabelos mais negros que as asas da graúna, né? Iracema. E os olhos grandes e amendoados, seus lábios carnudos, grandes. Fala calma, assim como seu estado de espírito. Então, eu praticamente vejo a Maria. Veja aí, então, descritivo. E o anterior, narrativo, com tópicos também descritivos. Muito bem. Vamos, então, recordar e revisar aí o texto injuntivo. Você já sabe identificá-lo, mas eu faço questão de trabalhar ele junto com você. Um texto é considerado injuntivo quando, meus amores, quando ele traz instruções, ele traz orientações para você e para mim. Essas instruções, essas orientações, elas podem ser para orientar, para dar ordens, conselhos, comandos e etc. Outras coisas também. Eles podem ser encontrados em onde é que eu encontro um texto injuntivo, meus amores? Eu encontro nas bulas de remédios, eu encontro nas receitas culinárias, eu encontro nos manuais de instrução, nos tutoriais, entre vários outros textos. Então, veja que é exatamente nessas situações aqui que você vai encontrar um tipo textual chamado injunção ou instrucional. E agora, vamos revisar aquele que mais exige de você, que você tem que dominar. Essa habilidade, você tem que sair da escola sabendo. Então, meus queridos, o tipo textual dissertativo, que tipo de texto é esse? É aquele em que eu, você, nos propomos, nós nos determinamos a apresentar um tema, um assunto, certo? E eu tenho que conhecer sobre esse tema, sobre esse assunto, para que eu possa me posicionar. É uma das primeiras ações que eu tenho que ter. Eu tenho que me colocar ou a favor ou contra esse tema,
certo? Esse texto, ele tem como característica uma argumentação consistente. Eu vou defender uma determinada posição sobre um assunto e eu tenho que trazer uma argumentação sólida, consistente, certo? Com avaliações, com exemplos, com justificativas, com conceitos. Para quê? Para dar veracidade, credibilidade. Muito bem. Vamos seguindo ainda, entendendo um pouco mais sobre esse texto dissertativo argumentativo, conhecendo as suas características e as suas estruturas. Olha aí, a sua estrutura. Muito bem. Então, esse texto, ele tem como base, ele tem uma fundamentação em quê? Na apresentação de uma tese. O que é a tese? É a sua afirmação, a sua opinião sobre um determinado tema, sobre um assunto. Vou falar sobre, por exemplo, deixa-me ver, a seca no Amazonas. Esse é o meu tema. E aí eu vou me posicionar acerca desse tema. Vou me posicionar contra ou a favor, vou dissertar apresentando, né, conceitos, apresentando exemplo, apresentando pesquisas sobre isso para poder dar credibilidade àquilo, aos meus argumentos. Essa tese, ela vai se basear exatamente nesse arrazoado, nesses argumentos, certo? E esses argumentos não podem ser só afirmações sem provas. Eles têm que ter as provas. Quais são as provas? Os dados, as pesquisas, os conceitos, as pesquisas científicas, entre outros. A estrutura desse texto, né, desse tipo textual dissertativo argumentativo, é exatamente qual? A introdução, certo? Onde eu apresento o tema por meio de uma exposição inicial, a minha tese, a minha afirmação primeira, que pode ser até uma pergunta, certo? Seguida do desenvolvimento desta minha afirmação inicial, desse meu posicionamento. Vou problematizar esse tema, certo? E da constatação inicial, né? Desse posicionamento. Resolução dos questionamentos. Vou ali, né, iniciar os meus argumentos para embasar, para dar veracidade, para resolver aqueles questionamentos que eu mesma me propus. Vou tentar resolvê-los através dos dados, né, que eu consiga trazer para dar credibilidade. E fecho, que é a conclusão, o fechamento da ideia principal lá da tese, da minha opinião, do meu posicionamento, e ainda uma avaliação final. E, dependendo do concurso público, por exemplo, é necessário também fazer uma proposta de intervenção, propor uma solução, né, para o problema posto ali, uma resolução para esse problema. Quais são os exemplos de textos dissertativos, argumentativos, né, que você pode encontrar aqui? Onde você encontra esse tipo de texto? Nos artigos de opinião, eles são textos dissertativos, argumentativos. Artigo de opinião, olha, opinião, já é a tese, você já identifica por aí. Dissertação acadêmica, né, quando você estiver lá na faculdade, você vai na universidade, você vai poder também escrever esse texto. Teses, certo? Editorial de jornal, monografia, conferência, artigo de divulgação científica, redação do Enem ou escolar. Muito bem, então aí você teve os exemplos dos textos dissertativos argumentativos. Já que você entendeu tudo sobre a tipologia textual ou tipos textuais, vamos agora entender o gênero textual. Os gêneros textuais, eles são muito amplos, entenda isso. A melhor forma de você entender é que, enquanto os tipos textuais são 5, os gêneros textuais são incontáveis, eles são muitos. E eles fazem o quê? Eles tratam de situações concretas de comunicação que partem exatamente daquelas tipologias. Eles são amplos, eles são mais gerais, e tantas quantas forem as necessidades da vida humana,
exatamente nós temos esses gêneros textuais para expressar essas nossas necessidades. É por meio delas que nós nos expressamos, sejam orais ou escrita. Exemplo de gênero textual: propaganda, notícia, reportagem, fábula, crônica, conto, carta, petição, artigo de opinião, resumo escolar, lista de compras e uma infinidade de outros textos. Aí nós trouxemos para revisar para você um que é muito importante, que é o texto jornalístico. Então, o texto jornalístico é um gênero textual, né? Um tipo de texto em que o principal objetivo, a principal finalidade desse texto jornalístico é divulgar informações por onde? Pelos meios de comunicação, pelos veículos de comunicação, que pode se apresentar em que formas? Na forma audiovisual, na forma impressa e até mesmo digital, agora com as novas tecnologias, certo? Então, o texto jornalístico, ele tem toda uma estrutura, né? Toda uma fundamentação também. Então, vamos ver aqui. O texto jornalístico, ele é informativo, que ele vai relatar fatos, isso traz a objetividade, né? Não vai emitir opiniões, ele traz os fatos, relata, conta, mostra. Relatar é o quê? Narrar, contar. Interpretativo, interpretação dos fatos, trazendo a informação. Opinativo, detalhe, existe o jornalismo opinativo, tá? Aqui nós colocamos todos os tipos, mas o texto jornalístico em si, com a notícia, que é um tipo dentro do campo jornalístico, nós temos notícia, reportagem, etc. Então, nós aqui estamos colocando de forma geral o texto jornalístico. Então, ele traz também um tipo de jornalismo chamado opinativo, que vai expressar aí o ponto de vista sobre um fato. Mas é à parte, tá? O texto jornalístico em si, ele noticia o fato, como ele aconteceu, onde, quando, com quem. E também você vai encontrar, no texto jornalístico, aí o entretenimento. Olha a palavra entretenimento, né? Vai trazer as informações com o objetivo de distração. Muito bem. Agora, sobre a notícia. A notícia, vamos mostrar aqui, revisar as principais características do texto jornalístico notícia. Quais são? É um texto de cunho informativo, traz o fato, informa a notícia. Ele traz a característica da tipologia descritiva e narrativa, simultaneamente. É um texto que tem uma natureza curta, ele é um texto curto, relativamente curto. Veiculado onde? Nos meios de comunicação, como nós já vimos, né? Audiovisual, digital, impresso. Traz a linguagem formal, clara e objetiva. São textos com título, um título principal e um auxiliar para ajudar no entendimento da notícia. Textos em terceira pessoa, lembra que é impessoal. Discurso indireto, fatos atuais e cotidianos, isso aí é muito importante você lembrar. A notícia traz fatos do dia, do cotidiano, não é fato passado. Desenhos, etc. E os verbos que caracterizam esse tipo de texto é o tempo da certeza, é o modo indicativo. Realmente aconteceu o fato e ele está sendo narrado. Na notícia, nós temos a intencionalidade discursiva. Gente, isso aqui é importante, você não vai esquecer o que é a intencionalidade discursiva, né? A intenção de quem escreveu ali uma notícia é exatamente o quê? Informar a mim e a você, informar o leitor com rapidez sobre acontecimentos significativos e de interesse da sociedade. Que acontecimentos são esses? Do dia a dia, tá? Qual é a linguagem da notícia? A linguagem é precisa, mostrando o lugar, o tempo e a hora em que aquele fato aconteceu, né? Traz objetividade e clareza. Você não vai entender que aconteceu outra coisa. A notícia é clara, é objetiva. Tem confiabilidade, os fatos são verificáveis, né? Apresentação de dados, declaração de autoridades, enfim, traz confiabilidade, verdade. Emprego de linguagem não verbal também traz a linguagem verbal, traz, certo? Mas traz fotos, desenho e isso constitui a linguagem não verbal.
Qual o modo do verbo? Indicativo, que é o modo da certeza, o tempo da certeza. A estrutura desse texto, notícia, é a seguinte: traz o título da notícia, chama atenção, esse título ele vai chamar a atenção do leitor, traz o subtítulo dessa notícia para quê? Para destacar o aspecto principal do que será noticiado. Então, sempre que você pegar um jornal ou assistir pela TV, note isso, o título e o subtítulo. E o lead, o que é o lead? Lead são informações básicas no início do texto. O que, quem, quando. No corpo da notícia, aí tem o como e o porquê daquele fato ter acontecido. E é isso, meus queridos, finalizamos aqui a nossa aula.